Iniciamos a aula referente a desenho técnico. Aqui é o professor Duarte e a aula de hoje refere-se ao estudo da NBR 10126, cotagem em desenho técnico. Então nós vamos trabalhar a questão da cotagem com base na NBR 10126, que trata da cotagem. Esta norma fixa, então, né, os princípios gerais de cotagem. Esse é o tema que vai ser abordado agora e aplicado nos desenhos técnicos. Possui duas notas na norma que diz respeito que, quando necessário, né, outras normas devem ser consultadas. Ela já orienta no próprio estudo de sua estrutura. E que as figuras colocadas nessa norma são exemplos, isto é importante. São os exemplos a que se refere. Outro assunto, ela diz respeito a documentos complementares na aplicação desta norma. Né? Então, ela diz que, para aplicar essa norma, duas outras normas devem ser estudadas. A NBR 8402, que trabalha a questão da escrita, a escrita técnica, a famosa escrita técnica. O que é essa nossa NBR 8402, que trabalha a escrita técnica? Então, ela diz o seguinte, ela mostra como deve ser escrita letras verticais maiúsculas, por exemplo. É desta forma. Ou letras maiúsculas inclinadas. D e o E, por exemplo. Né? Letras minúsculas verticais. Por exemplo, desta forma. Letras minúsculas inclinadas. A, B, C, D, E. Né? Outra questão que ela também é nossos números, né? Verticais, por exemplo. Né? Ou os nossos números inclinados. Essa inclinação, ele se refere então a 15 graus orientativa em relação a uma linha vertical, uma inclinação aqui colocada então como orientativa de 15 graus, né? A partir deste sentido aqui, para a direita. Né? Então, esta é a forma que a norma 8402 fala sobre, orienta sobre a execução de escrita técnica. Outra norma que nos apresenta é a NBR 8403, que trata sobre as linhas em desenhos técnicos, os tipos de linhas, né? Então vamos colocar aqui algumas. Por exemplo, a questão linha contínua grossa tem um significado, né? Linha contínua estreita, então a linha auxiliar, né? Tem a zigue-zague, que significa então um recorte, né? Temos que representa não visível,
traço curto. Temos também as chamadas linhas de centro, traço longo, ponto. Tá? Tem também para peças móveis, é traço longo, 2 pontos, traço longo. Tá? Tem todo um conjunto de significado. Tem também as linhas de chamada, que diz onde nós vamos cotar um desenho, né? Linha de chamada. Tem várias nomenclaturas, né? Várias formas de representar, no sentido horizontal, no sentido vertical, como é que se faz. Né? Então, esses aqui são alguns exemplos, né, que nós vamos estudar depois na 8403. Então, isso aqui é uma das formas de nós só fazer um resumo aqui rápido para a apresentação do nosso conteúdo. A outra norma é a NBR 167, que trabalha os princípios gerais, né? Orientações gerais de como realizar o desenho técnico. Uma das primeiras que ela ressalta, né, é o quadrante que nós vamos representar o nosso desenho. No nosso caso aqui, vai ser então o primeiro diedro. Tá? Então, isso aqui representa o primeiro diedro. Tá? As vistas principais, então, a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Tá? O desenho é representado na cor preta, conforme a norma diz, né? Fala também, representa também como fazer os elementos repetitivos. Como podemos fazer isto, né? Cortes. Como são as questões dos cortes, né? Então, uma série de orientações que visam delinear os princípios gerais do nosso trabalho. Bom, agora vamos partir então para o estudo então de definições. Né? O que nós vamos trabalhar nessas questões aí? Vamos já de imediato destacar o que é essa cotagem, né? É uma representação gráfica, né, no desenho, né, através de linhas, símbolos, notas, valor numérico e unidade de medida. Então, isso é o que nós vamos tentar mostrar na nossa representação. Quando nós for cotar, né, vamos pegar esse desenho aqui representativo, um desenho simples, um desenho de esboço. Fazer só um esboço aqui, para representar a nossa ideia. Olha a linha tracejada lá no fundo, né, representando o que nós estávamos dizendo, linhas invisíveis. Então, como é que eu vou fazer essa cota, né? Posso representar desta forma, onde colocaremos aqui, então, uma cota 50, né? Aqui vamos colocar uma cota 25, podemos colocar essa peça aqui como exemplificando o nosso caso. Aqui, então, o nosso 50, aqui o nosso 25, e aqui vamos colocar uma medida, então, para exemplificar o nosso caso. Né? Então, vamos colocar aqui valor 15. Então, um exemplo aí do nosso trabalho, né, que nós estávamos falando, né? Então, aqui está a questão, um exemplo da cota,
né? Aqui está o que nós chamamos de linha de cota. Linha de cota, né? Aqui está a nossa linha auxiliar, né? E todas as nossas medidas, né, quando não está representada, sempre vamos entender ela como em milímetros, como está colocada em milímetros. Vamos fazer mais um desenho aqui para nós nos exercitarmos. Então, vamos fazer um aqui, uma peça simples, né? E vamos colocar aqui uma linha de centro, né? E podemos estabelecer aqui onde ela será cotada, um exemplo, né? Um exemplo aí. Enfim, né? A nossas outra peça aqui, rápido, simples. Olha só, né? Pode ser cotada. Olha aí, um exemplo, né? Então esse é o nosso trabalho inicial aqui na apresentação da nossa norma que refere-se à cotagem. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal.